Não, o pessoal está se conectando aí. Boa noite. Bem, pessoal, na semana passada, né, foram duas aulas presenciais que ocorreram na quarta-feira e na sexta-feira, lá no prédio 32. E, bom, na quarta-feira o quórum foi um pouco maior, tinham 10 alunos presentes, e na sexta-feira... Boa noite, professor. Boa noite. O quórum foi reduzido, tinham 2 alunos lá presentes na aula de sexta-feira. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir os vídeos da semana passada. Alguém viu? Eu assisti o da sexta-feira, que eu não podia ir na aula presencial, e o áudio ficou bem difícil de entender, sir. O áudio ficou ruim? O áudio ficou bem ruimzinho, ficou muito baixo. Ah, Não pois sei se é. os outros alunos acharam a mesma coisa que eu, mas eu tive que sair do vídeo e procurar no livro mesmo o conteúdo, Ah, porque eu não consegui ouvir você explicando. tá. E talvez tenha que aumentar o volume do microfone lá do computador, então, porque de repente no Zoom lá eu consigo controlar o volume, porque o que o pessoal me explicou, né, é que a câmera de gravação ela tem um microfone, né? E talvez naquela aula de sexta lá eu não tenha visto como é que estava o volume, de repente. Porque na aula de quarta-feira, bom, eu não sei, né, se alguém fez a comparação. Né, É que eu não vi o de quarto porque eu estava na aula presencial, mas... Sim, Eu claro. não vi de quarta nem sexta porque eu tava na aula, daí eu não fiz questão de ver. O de quarta tava bom, dava pra ouvir. O de sexta eu não cheguei a ver. Tá, mas o Rafael, tu assistiu o vídeo, tu não assistiu a aula Aula. online. Quer dizer, o vídeo, desculpa. O vídeo. E da quarta estava bom o áudio, é? Sim, tava bom de quarta. E também o detalhe é que eu acho que os equipamentos eram diferentes, né? Não era a mesma câmera, então isso pode ter interferido também, mas eu vou ficar atento para a próxima. Uma coisa que eu vi alguns professores fazendo é utilizando lapelas. Que daí eles gravam áudio separado e depois só... Sim, eu vi, alguns colegas comentaram, né, que usaram o microfone de lapela. Tem que ver como é que isso funciona. Até o pessoal me falou lá, mas eu acho que como na quarta-feira, né, o pessoal havia comentado que estava bom, daí eu não utilizei, mas de repente para setembro, que agora tem aula presencial de novo, de repente eu posso usar. O professor, eu estava falando com... Eu estava agora na aula do Sérgio Boscato, né? Ele estava me mencionando sobre agora que aumentou também o número de alunos possíveis na aula, é mais ou menos 33, se eu não me engano. Isso. E que cada vez mais, por exemplo, essa semana está o pessoal de 21 anos se vacinando. E que é possível o aumento, né, de algumas aulas presenciais de acordo com os professores, que é organização e tudo. Daí eu queria saber, provavelmente não para esse mês, porque tem que ter no mínimo uma semana de antecedência, mas para os próximos meses é possível aumentar as aulas presenciais ou vai ficar assim mesmo? Porque, pelo menos, não sei se falo por todos, mas a aula presencial mudou drasticamente a minha visão do conteúdo como estava antes para como está agora. Uhum. Então, Tiago, na verdade, assim, são duas coisas que aconteceram, né? Eles aumentaram o número de alunos que podem assistir às aulas, tá? Isso está definido por um decreto do governo do estado, né, que diminuiu a distância que os alunos têm que ter na sala. Mas quanto ao número de aulas presenciais, né, isso é uma definição da universidade. Por enquanto, a gente não recebeu nenhuma orientação, assim, se vamos ter mais aulas presenciais em setembro e outubro. Realmente, por enquanto, não houve nenhuma orientação nesse sentido. Se houver, né, se a gente receber o sinal verde da Escola Politécnica ou da reitoria, né,
alguma orientação dizendo que vamos ter mais aulas presenciais, aí eu né, comunico vocês e aí a gente faz uma adequação do cronograma, mas por enquanto ainda não Sim, temos assim. é que, de acordo com o Sérgio, não vai vir diretamente um decreto, né, da PUC. O que vai acontecer é eles permitirem a possibilidade de se confeccionar mais aulas presenciais de acordo com o professor, entendeu? Não pode ser todas as aulas, mas é mais opção do professor. Se depender da faculdade, mantém-se o cronograma, 2 aulas por mês e é os 20%. Mas com aquela questão de uma semana de antecedência e conversando com a secretaria, é possível a conversação de mais aulas presenciais. Aí eu te confesso que não. Hoje eu até conversei com o coordenador do curso de matemática, o professor Augusto Cardona, e a gente conversou sobre alguns outros assuntos, ele não mencionou, né, eu vou me informar, por enquanto não soube de nenhuma informação nesse sentido, de que a gente pode tomar essa iniciativa. Tá? Então, talvez o Sérgio já soubesse disso, né? Então ele comentou com vocês, mas eu realmente não fui informado de que a gente pode fazer isso. Né? Então, entendido. Talvez seja também algo de cada escola, né? Porque o Boscato é coordenador da engenharia, talvez a área da engenharia esteja mais adepta a isso. Entendi. Exatamente. Pode ser que né, ele é coordenador do curso de engenharia mecânica, se eu não me engano, né? De repente foi uma decisão do curso, aí não sei te dizer, ou para algumas disciplinas práticas, aí não sei te dizer, mas né, certamente se for uma coisa que vai ser, né, digamos, possível para todos os professores, bom, aí a gente vai ficar sabendo dentro de alguns dias, né? Eu comunico com vocês. Por enquanto, né, inclusive aquelas datas, por exemplo, que eu informei para vocês ali das aulas presenciais, que eu fiz constar no cronograma, lá no plano de ensino, elas foram definidas pelo coordenador do curso de matemática, né, que é quem coordena algumas atividades comuns a nós, professores de matemática e estatística. Então, né, é a ele que eu me reporto, se ele receber alguma orientação, pode dar mais, né, 2 ou 3 ou 4 aulas por mês, aí, bom, a gente combina com vocês, assim, bem tranquilo. Para quem foi lá, né, nas aulas presenciais, notou assim, né, especialmente na quarta-feira, que foi uma aula que ocorre mais cedo, né, a aula da quarta-feira começa às 19h15, tinha um certo movimento assim no campus, né, não tem tanta gente como, evidentemente, né, mas na sexta-feira, aliás, na quarta-feira começa mais tarde, né, e na sexta-feira que começa às 19h15, para quem esteve lá presencialmente, viu que né, tinham poucos alunos presentes, né? Mas isso é uma coisa natural, né? É uma coisa que o colega ali falou, né, que como agora, né, os alunos mais jovens, né, tem a possibilidade de se vacinar, aqui em Porto Alegre está numa faixa etária, acho que é 21, né, ou 22, nem sei ainda, não sei exatamente, mas é por aí, né? Amanhã eu começo os 20 mais. Exatamente. E alguns municípios aqui do Viamão, por exemplo, na semana passada já está vacinando o pessoal com 18 anos. Então, né, o pessoal do entorno aqui da cidade de Porto Alegre vai poder se vacinar. Então, né, vamos aguardar aí as orientações. Né? Eu entendo que, aos poucos, né, as atividades vão ser normalizadas, né? Mas a gente vai seguir as orientações. Quando vier alguma novidade, eu comunico com vocês. E eu vou tentar ver lá então, fazer essas modificações ali, né, para as próximas aulas gravadas. Bem, pessoal, quanto aos conteúdos, né, que foram desenvolvidos na semana passada, a gente resolveu, na quarta-feira, algumas equações diferenciais de segunda ordem com condições iniciais, né? E na sexta-feira eu comecei, né, a apresentação de uma aplicação específica que meio que surgiu naturalmente, assim, né? A questão de onde eventualmente, né, surgem essas equações de segunda ordem, né? E neste livro do Bois de Prima, né,
se alguém tentou fazer o acesso online, ele melhorou muito, né, o acesso online em relação às edições anteriores, está bem mais rápido, né, de passar de uma página para outra. Então, ele tem aqui alguns exemplos de aplicações de equações de segunda ordem, né, em circuitos elétricos, tá, e num sistema que muitos autores chamam de sistema massa-mola, né, quando a gente tem uma massa presa na extremidade de uma mola. Então, essas são duas situações conhecidas, né? O pessoal de engenharia elétrica, naturalmente, conhece mais, né, o funcionamento dos circuitos elétricos, tá certo? Isso é natural, né? E o pessoal da mecânica conhece mais, né, esses dispositivos que dependem de, por exemplo, um amortecedor, né? Então, uma mola, por exemplo, que tem lá uma massa presa a uma extremidade, ela vai desenvolver certos movimentos, tá? E tanto num caso quanto no outro, né? No caso do circuito elétrico, que tenha três elementos: capacitor, resistor e indutor. E no caso de uma massa presa a extremidade de uma mola, aplicando certas leis específicas para cada contexto, né? As equações que governam estes fenômenos são equações de segunda ordem, né? Equações diferenciais ordinárias e lineares de segunda ordem. Então, é o que eles têm em comum, tá? Então, no livro, o autor apresenta isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, vou dar uma indicação de alguns exercícios do livro, tá? Então, para facilitar aqui, né, tanto a minha vida quanto a de vocês, eu vou mostrar aqui a página do livro, com acesso online, se vocês tiverem aí a possibilidade, né, de acessarem o livro para acompanhar, vai ser melhor, tá? Então, aqui, ó. Ô, professor, eu tô com o físico da 8ª edição na mão, daí eu queria só saber se esses exercícios, pelo menos alguns deles, tem aqui também. Daí tu tem que ver, ó, deixa eu ver se eu tô com o livro aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui, inclusive, para mim é a 7ª edição, mas não... Quer ver? Tu tem que procurar lá na equações lineares de segunda ordem, né? Aí tu vai encontrar certos exercícios com as condições iniciais, ó. Para mim, alguns exercícios com equações de segunda ordem aparecem na página 95, dá uma olhada lá. 95, mas aqui são equações não homogêneas, peraí. Tem que olhar as equações homogêneas. Não, desculpe, página 85. Página 85, dá uma olhadinha ali. Apareceu aqui, tá, achei. Tá? Então, tu pode fazer, por exemplo, para mim aparece o número 17, número 18, número 19, são equações de segunda ordem, com duas condições iniciais, aí, tá vendo? Sim, achei aqui. Tá, esses aí tu pode fazer, tá? Que são equações homogêneas que se enquadram naqueles casos que a gente viu lá, raízes reais iguais, raízes reais diferentes ou raízes complexas, tá? Beleza. Certo, pessoal? Então, eu vou aproveitar aqui, ó, quer ver, ó? Opa, peraí. Deixa eu ter que compartilhar a tela. Ó, vocês estão vendo aqui, né? Eu já fiz o acesso, esse livro aqui de equações diferenciais elementares e problemas de valor de contorno, 11ª edição, tá? Aí vocês vão lá, fazem um acesso online, vai aparecer o livro, e a vantagem dele que eu notei em relação a outros, é o seguinte: se vocês quiserem acessar diretamente a página 102, é só vocês colocarem um número ali, ó. Tá? Eu vou botar aqui, ó, eu vou mostrar a página 90 para vocês, vou botar aqui 90. Olha só, ele vai direto para a página 90. Tá vendo? Então, essa é a vantagem, né, de a gente trocar de uma página para outra, né, sem fazer muito esforço. Tá? Então, ó, por que eu coloquei a página 90? Né? Ó,
ó, o acesso online aqui. Aí vocês podem fazer os exercícios que estão indicados aqui na página 90. Ó. O número 9, número 10 e o número 11. Tá? Então, eu vou deixar aqui até alguns segundos, né? Depois, se vocês não quiserem acessar o livro, vocês vão pelo vídeo aqui, né? Vocês congelam a imagem, vocês tem ali o enunciado, né, dos exercícios, do número 9 até o número 11. Ó. Resolva o problema de valor inicial dado, pede para esboçar o gráfico da solução e descrever o comportamento quando o t cresce. Tá? Então, aqui, cada uma das equações de segunda ordem com as respectivas condições iniciais. Tá? Então, acho que vai dar uma boa praticada aí, né, nos exercícios e na relação entre cada um dos casos, com raízes reais diferentes, raízes reais iguais e raízes complexas. Bom, beleza. Página 102, então. Então, aqui, pessoal, nessa página, né, o que o autor faz vou apresentar rapidamente aqui a dedução para vocês, né, da situação em que a gente tem uma massa M que está em repouso pendurada na extremidade de uma mola vertical. Tá? Então, a ideia é a seguinte, vamos supor lá que tu tenha uma mola aqui, ó, né? E aí tu prende na extremidade dessa mola uma massa M. Então, essa mola vai esticar um pouquinho, né? Ela vai ganhar um certo comprimento L maiúsculo aqui. Tá? O que vai acontecer? Se ninguém der uma força, ninguém pressionar essa mola ou esticar essa mola, né? Se ninguém tocar ali naquela massa, ela vai ficar paradinha ali. Ó, tá? E por que isso acontece? Porque tem duas forças atuando aqui, ó. Vocês, né, podem observar aqui no gráfico. Ó. A força gravitacional, que é o resultado da massa M multiplicado pela constante gravitacional G, né, que é o chamado peso, certo? Que leva, né, a massa a ser atraída pela superfície da Terra. Só que a gente sabe, né, pessoal, que a mola ela oferece uma resistência a isso, né? E essa resistência é diretamente proporcional a esta constante L aqui, esse comprimento L em que a massa foi esticada, a mola foi esticada, é uma lei que chama lei de Hooke, né? Então, essa lei, né, vai fazer com que haja um equilíbrio, né? A massa presa na extremidade da mola vai ficar parada. Então, quando tu soma o peso com essa força de restauração, né, ou seja, o mg menos k vezes o L maiúsculo vai dar zero. É por isso que a mola fica parada. Tem uma força que leva ela para cima, tem uma força que leva ela para baixo, mas essas forças estão em equilíbrio. Tá? Então, é por isso que a soma dessas duas forças aqui, né, o peso mais a força Fm, ela tem que dar zero. Tá? Ok? Então, isso é um resultado conhecido. Né? Bom, aí o que pode acontecer? Né? Se a gente tiver uma força, vamos supor lá que o objeto, né, esteja na presença lá, a massa, né, sofra a ação de uma força externa. Que força externa pode ser essa? Pode ser, essa massa, por exemplo, pode ser um metal, tá? E eu posso ter um campo magnético ali que gera um campo de atrativo, né? Posso ter um ímã, por exemplo, né, perto da massa e vai atraí-la para baixo. Tá? Ou posso botar ali um ventilador super potente, né, que vai fazer com que aquela massa ela suba, né, ela contraia a mola. Tá? Então, essa força externa ela pode provocar a ação de deslocamento da massa. Né? Portanto, vai de acordo com a lei de Newton, certo? Pelo que a gente conhece, né? Se a massa sofrer um deslocamento, tá? Vai ter uma velocidade e uma aceleração. Tá? Então, essa força vai provocar a existência de uma aceleração e, pela relação devida à lei do movimento de Newton,
a força é o produto da massa por esta aceleração, tá? Então, você tem que imaginar o seguinte, em determinado momento, tá? Esse deslocamento, né, da massa, ora para cima, ora para baixo, né, em relação à posição de equilíbrio, tá? Vai provocar um movimento vertical aqui. Então, esse U que aparece aqui, ó, é um deslocamento vertical que vai depender de um instante de tempo. Ora a massa estará abaixo da posição de equilíbrio e ora estará acima, tá? E a convenção é a seguinte, ó, se eu medir o deslocamento, né, e a massa estiver abaixo da posição de equilíbrio, eu vou dizer que o deslocamento, digamos, é 0,1. Tá? Se a massa estiver acima da posição de equilíbrio, digamos, menos 0,2, esse é o valor. Tá? Para diferenciar a parte de cima da parte de baixo, eu vou usar o sinal de mais e de menos. Abaixo da posição de equilíbrio, a posição é positiva, o deslocamento é positivo. E acima da posição de equilíbrio, o deslocamento é negativo. Tá? É uma forma diferencial que está em cima e que está embaixo. Então, as forças que atuam, para a gente poder separar, né, todas as forças, identificar todas as forças, ó, é o peso, né, que sempre age para baixo, então no sentido positivo do movimento. A força da mola, que por hipótese, proporcional ao alongamento total, L mais U, e sempre age para restaurar a mola à sua posição natural. Tá? Então, essa força de restauração da mola vai ser menos K vezes L mais U. Esse sinal de menos é porque essa força ela age para fazer a mola retornar à sua posição de repouso. Tá? Existe uma força de amortecimento ou resistência que é devido à existência do atrito, tá? Por isso que é chamada de FA, né? Força de atrito, força de amortecimento ou resistência. Essa força, que também é chamada de amortecimento viscoso, é devido ao contato do material com o fluido que está em volta. Tá? Pode ser o ar, pode ser um óleo, né? Quando o objeto se movimenta ali, tá? Ele vai, digamos, dissipar energia, né? Entrando em contato com as moléculas do ar que está em volta da massa, por exemplo. Né? Então, essa força de atrito, por hipótese, nos modelos teóricos, né, é diretamente proporcional à derivada primeira, que representa a velocidade. Tá? Então, como ela é contrária ao movimento, ela tem sinal negativo. E este coeficiente aqui, o gama, né, ele é uma constante positiva, que é chamada de constante de amortecimento. É como se fosse o fator de atrito. Tá? Então, eu tenho essa força aqui. Né? E, por último, né, pode ser aplicada uma força externa, né, para cima ou para baixo. Né? Então, somando essas quantidades todas, né, a gente vai ter que a massa vezes a aceleração do objeto, né, a massa vezes a sua aceleração, é igual ao peso, mais a força da mola, mais a força de atrito ou de amortecimento viscoso, mais a força externa. Né? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar mg menos o KL mais U de T, menos o gama vezes a derivada primeira de U, mais o F de T. Tá? Então, como o mg menos KL é igual a zero, né, porque quando o objeto está em equilíbrio, essas duas forças são iguais, vai haver um cancelamento aqui, mg menos KL vai se cancelar, e fazendo o desenvolvimento, né, usando a propriedade distributiva, e jogando tudo lá para o lado esquerdo da equação, eu terei a massa vezes a aceleração, tá, do objeto, que é a própria massa, né, presa à extremidade da mola. Então, esse é um termo. Mais gama vezes a derivada da massa, a derivada primeira, que representa a velocidade da massa, e este fator, então, é o fator de atrito, né? E aqui é devido à própria constante da mola, né, multiplicada pelo deslocamento. Tá? Esses três termos somados têm que resultar na força total aplicada. Tá? Então, esta equação, tá, pessoal? Essa equação é a equação, digamos, do movimento, considerando que a massa é constante, que o fator de amortecimento ou o fator de atrito é constante, e a constante da mola, como o próprio nome diz, né, é uma constante. Tá?
Essas hipóteses, elas são hipóteses bastante simplificadoras, né, especialmente em relação a constante amortecimento, porque sabe muito bem que o fator de atrito, por exemplo, se a gente leva em consideração um objeto que cai na atmosfera, né, como a concentração do ar ela muda muito, né, o fator de atrito ele pode mudar dependendo da altitude, tá? Mas isso, nesses problemas, a gente vai não vai levar em consideração, porque aqui, né, a amplitude do movimento de uma massa presa à extremidade de uma mola é uma amplitude muito pequena, né? Em alguns casos vai ser da ordem de centímetros, a mola vai se comprimir alguns centímetros, vai se dilatar alguns centímetros, tá? Então, a gente vai considerar que o fator de atrito é constante. Beleza? E essa força externa aqui, em muitos casos, a gente vai considerar que ela é igual a zero, né? Então, a formulação completa do problema de vibração, né, vai exigir duas condições iniciais, que são a posição inicial do objeto, tá? O de zero igual a zero, que é conhecido, e a velocidade inicial do objeto. Então, tem que ficar claro aqui, né? Ó, são várias funções envolvidas. O que é o U de T? O U de T é o deslocamento vertical da massa, ora abaixo, ora acima da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é quando a massa está parada aqui, né? Ela vai vibrar para cima e para baixo, e este U aqui, ó, que está sendo somado, né, ele vai ser essa medida do deslocamento, ora para baixo, ora para cima, em relação à posição de equilíbrio, tá? A velocidade, que é a derivada primeira, o linha de T, né? E a aceleração do objeto, que é o duas linhas de T. Então, esses são os três termos que comparecem nesta equação, né? Eu resolvi um exemplo lá na aula passada, né? Então eu vou continuar aqui tratando de alguns exemplos que a gente não conseguiu, né, analisar todos os casos que podem acontecer. Então, só vou interromper aqui, depois eu volto para o livro, né? Então, assim, pessoal, o que eu sei que, né, vocês têm que fazer um esforço para compreender, né, essa lógica, mas, assim, vamos fazer o seguinte, né? Vamos considerar que o modelo está correto, né? E quando é que o modelo, né, a gente considera que o modelo é satisfatório? Quando ele explica de modo muito aproximado o que ocorre na realidade, né? Porque há diversas simplificações que existem neste modelo em relação a uma situação real, digamos assim, né? Por exemplo, essa questão da massa, né, que ele comenta ali, que ela é um valor desprezível, a massa da mola, né, é desprezível comparado com a massa do objeto, tá? Então, a massa da mola não entra em consideração no cálculo, né? Só interessa a massa do objeto, tá? Para que isso aconteça, né, para que eu possa dizer que a massa da mola é desprezível comparada com a massa do objeto, em geral, né, isso quer dizer que a massa do objeto que está ali na extremidade da mola é maior, né, do que a própria massa da mola, né? Um outro fator que alguém comentou lá na quarta-feira, né, é que esses objetos mecânicos, né, como uma mola, né, pode ser uma mola de um metal qualquer, né, uma liga metálica, ela tem um fenômeno de desgaste, né? Quando ela é nova, assim, né, ela vai e volta, digamos, para a posição original, né? Mas com o passar do tempo, se a gente utiliza muitas vezes, né, ela é pressionada, né, muitas vezes, ou é alongada muitas vezes, ela não vai retornar mais à sua posição original, né? Ela vai sofrer um processo de desgaste, né? E isso vai fazer com que, digamos assim, este modelo não capte esta pequena modificação que ocorre, né? E tem outras situações que podem acontecer que não estão previstas aqui, né, neste modelo, tá? A gente vai fazer os casos mais simples, né, porque o objetivo aqui é vocês estabelecerem, então, uma relação, né, uma conexão entre a teoria ali das equações diferenciais, certo? Com algumas aplicações, né? Então, é nesse sentido, né, que eu estou apresentando e estou conversando com você. Então, eu vou considerar os casos em que não tem força externa, né, e vamos analisar, então, quais são as soluções possíveis, né, que vão acontecer nestas equações, tá?
E quando for necessário aqui esboçar o gráfico, eu vou olhar o gráfico no livro, mas eu vou usar a página da Wolfram, né, que é um recurso que eu já usei na aula anterior e que eu também sugiro que vocês utilizem quando precisar de construir um gráfico. Então, esse primeiro exemplo aqui eu já fiz em aula, então, né, não vou fazer de novo. Tá? Eu vou considerar este segundo exemplo aqui, ó, que ele chama de vibrações livres não amortecidas. Tá? Ó, este exemplo aqui é uma situação que, na teoria, né, ela tem bastante importância. Tá? Então, vamos imaginar que não existe força externa, então o F de T maiúsculo ali, o F maiúsculo vale zero lá na equação 7. Ó. Quando não existe força externa, ó, o que é a equação 7? Vamos voltar aqui para a gente... Ó, na equação 7, quando não existe força externa, este elemento aqui eu posso igualar a zero. Tá? O que mais? Vamos supor também que não há amortecimento, tá? De modo que a constante gama ali, ó, a constante amortecimento é igual a zero. Essa é uma configuração idealizada do sistema, que dificilmente acontece na prática. O que ele está querendo dizer? Vou perguntar para vocês aqui. Algum de vocês conhece algum mecanismo que funcione sem a presença do atrito? Não. Eu não conheço. O que a gente conhece, né, dos mecanismos assim que dissipam energia? O relógio, por exemplo. Tá? Os relógios, né, que são exemplos clássicos, né, de uso da energia para fazer provocar um movimento. Né? Estamos falando de relógio de pulso. Tá? Relógio de pulso. Os relógios que a gente conhece agora de pulso, né, eles têm uma bateria, certo? E então eles consomem a energia daquela bateria para quê? Por que ocorre o consumo da bateria? Para ter energia para movimentar os ponteiros do relógio. Mas não é só para isso. É também para vencer o atrito. Né? Tem aqueles mecanismos, se vocês um dia, né, abrirem o relógio, tem umas pequenas roldanas ali, né, que elas giram, elas entram em contato umas com as outras, então ocorre um atrito. Tu tem que ter energia para vencer aquele atrito. O que ele está dizendo aqui no exemplo é que vamos imaginar uma situação que não exista o amortecimento, não existe o atrito. Aí o que vai acontecer? Vamos ver. Ó, quando não existe o atrito, ó, é a mesma coisa que dizer que o gama vale zero. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Nesta equação, vou voltar aqui. Ó, este termo aqui do meio, aqui, ó, ele vai ser eliminado. Tá? Então, veja, nesse exemplo lá que a gente está tratando, não tem força externa, vale zero esse termo, e também não tem este elemento aqui, porque o autor está considerando que não existe amortecimento. Então, a derivada primeira não vai existir. Portanto, o que vai acontecer? Ó? Vai sobrar m vezes a derivada segunda de u, mais k vezes u igual a zero. Tá? Então, esta é a equação de movimento quando se faz a hipótese de que não existe amortecimento. Tá? Como ele disse ali, ó, é uma configuração idealizada do sistema que dificilmente, entre parênteses, se alguma vez acontece na prática. Mas ela é importante e a gente vai ver por quê. Então, vai ficar m vezes u, duas linhas, mais k vezes u igual a zero. A equação característica, ó, lembra lá, aquele comentário que eu fiz na aula anterior. A derivada segunda, tu vai substituir por r ao quadrado. Então, vai ficar m vezes r ao quadrado. A derivada primeira, que tu substitui por r, não comparece, então não tem r aqui nesta equação. E o u tu substitui por 1. Então, vai ficar m vezes r ao quadrado, mais k igual a zero. Tá? Quando a gente resolve esta equação aqui, ó, né, basta isolar aqui o r ao quadrado, vai ficar menos k dividido por m, né? Então as raízes vão ser raízes imaginárias. Né? Sempre que tiver, ó, vou pegar um arquivo aqui para a gente... Vou pegar um arquivo no Word aqui para a gente fazer umas continhas.
pegar uma página em branco. Ó. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Ali, pessoal, ó. Quando a gente tem essa situação ali, ó, né? Opa. Agora me deixou pendurado aqui. Ó. Então, vou botar aqui exemplo. Movimento sem atrito, sem amortecimento, tá? E sem força, sem força externa. Né? Então, neste caso, a equação é aquela equação, vamos escrever aqui. Aí fica melhor. Vai ficar o M, né, vezes a derivada segunda do U, vezes a derivada segunda de U, mais a constante da mola vezes o deslocamento igual a zero. Tá? Então, esta é a equação aqui quando tu tens as hipóteses que o autor apresentou ali. Tá? Bom, então, essa aqui é a equação diferencial. Quando tu tem uma equação de segunda ordem, né? De coeficientes constantes, linear e homogênea, né? Tu pode resolver pela chamada equação característica. Então, ó, veja, tu vai substituir o U aqui por R ao quadrado, tá? E o U por 1. Então, não precisa escrever o 1, né? Que está multiplicando o K, então é o próprio K. Veja, isso aqui, ó, essa equação, tá? É uma equação de segundo grau, tá, pessoal? Porque assim, ó, deixa eu explicar de novo aqui, é importante entender, né? Qual é a lógica. É supor que a solução é sempre uma exponencial. Então, aqui no exemplo, né, não custa a gente repetir, quanto mais a gente entender as coisas, é melhor. A lógica é imaginar, né, eu já comentei isso com vocês, na história, né, as funções exponenciais, polinômios, foram conhecidas primeiro. Então, o que se imaginava? Que deveria ser uma solução exponencial. Então, a derivada dessa função, né, se ela for uma solução, a derivada primeira vai ser, pelas regras de derivação, R e na RT. Né? E a derivada segunda, ó, é só botar duas linhas ali, né? Vai ser o R ao quadrado, que quando derivando duas vezes, né, vai ficar R ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Quando a gente substituir, né, ó, este cara aqui, opa, é U, né, desculpe, é U, só mudar aqui. Vamos mudar, adaptar, não tem problema. Ó, se eu substituir, né, nesta equação a derivada segunda por este termo aqui, né, ó, o que vai acontecer? Vamos copiar aqui. Né? Vai ficar essa expressão. A derivada primeira não vai entrar, né? E no lugar do U, eu vou colocar a hipótese. Olha, deve ser uma exponencial. A pergunta é, qual é o valor do R? Né? Então, observa que quando eu faço essa conta aqui, né, eu posso simplesmente reescrever essa equação observando que a exponencial é um fator comum. Então, olha só, eu vou botar aqui, ó, um parênteses. Né? Aqui, essa exponencial eu vou tirar daqui, vou botar o R ao quadrado de novo ali. Às vezes acontece essas coisas, mas a gente resolve aqui. E aqui, ó, né, bota um parênteses. Então, observa, ó,
O E na RT multiplica o MR ao quadrado, o E na RT multiplica a constante. Só que a gente sabe que a exponencial é sempre diferente de zero. E este fator aqui, ó, ele obrigatoriamente, né, ele é diferente de zero. Tá? A exponencial nunca vale zero. Então, o que vai acontecer? Vai resultar a equação característica. Ó, este fator, né, ele tem que ser igual a zero. Porque para essa multiplicação aqui dar zero, ó, se a exponencial é diferente de zero, o que tem que dar zero é isso aqui. Não tem outras possibilidades. Né? Bom, aí eu tenho que calcular, né, as raízes. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né, pessoal? Lá do ensino médio, né, a gente sabe que para resolver uma equação de segundo grau, a gente tem que usar uma fórmula. Né? Bom, qual é o coeficiente do R? É zero. Né? Então, vai ficar zero, menos zero, né? Tanto faz. Mais ou menos. Né? Aí tem a raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? De B ao quadrado. B ao quadrado é zero. Né? Que é zero ao quadrado. Vamos escrever aqui. O coeficiente do termo de primeiro grau, né? Menos 4 vezes M vezes C, que é o K. Né? Dividido por 2 vezes M. Aqui é o R. Agora a raiz é o R. Então, olha o que vai acontecer. Ó, esse zero aqui não conta, né? Vai ter mais ou menos, ó. A raiz, vamos botar aqui o signo da fração. Aqui, ó. Vai ficar a raiz quadrada, né, de menos 4mk sobre 2m. Né? Desculpa. O que acontece aqui, pessoal? Esse resultado aqui, né, este menos 4, ó, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz de menos 4 é menos 2i. Né? Então, vai ficar mais ou menos 2i. Né? Ó. Opa! Mais ou menos, vamos botar o sinal da fração ali, né? Ó, vai ficar mais ou menos 2i vezes a raiz quadrada de m vezes k, né? Dividido por 2 vezes m. Então, esse 2 aqui vai ser simplificado. Simplificando esse 2, o que vai acontecer? Esse 2 aqui desaparece, né? Vai ficar mais ou menos... Ó, esta raiz de m que aparece aqui, ela está no denominador. Né? Então, vai ficar a raiz de k dividido pela raiz de m. Né? É só simplificar, né? Certo? Mas só que não é usual deixar as raízes separadas. É por isso que o autor escreve como sendo... Opa, faltou o i aqui, né? Mais ou menos, né? Aí vai juntar tudo numa raiz só. Vai ficar mais ou menos a i, que é a unidade imaginária, né? Vezes a raiz de k sobre m. Né? Opa. K sobre m. Tá? Então, o que acontece? Tem duas raízes. Tá? Tem duas raízes. Sempre. É uma equação de segundo grau, então tem que ter duas raízes. Uma tem um sinal positivo, outra sinal negativo, mas as duas são imaginárias. Tá? Então, uma das raízes é igual a essa parte aqui vezes o K sobre M. Tá? E a outra raiz, vamos chamar isso aqui, sei lá, de R1. Né? E a outra raiz que eu vou chamar de R2, digamos, vou dar um nome R2 lá, é igual a menos I. Bom, nesses casos, tá, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai chamar de parte real da raiz, parte real da raiz, que é o alfa, né, que eu vou chamar de alfa lá. Deixa eu achar o alfa aqui, só para dar um nome para ele, tá? É zero, porque não tem parte real, né? É como se tivesse um zero aqui na frente, ó. E como se tivesse um zero aqui na frente também.
E a parte imaginária da raiz, que eu vou chamar de beta, é aquele raiz de K sobre M ali. O beta é só essa raiz aqui. O I não entra. Tá? Muito importante vocês observarem que o I não entra. Observa lá. Ó. Tá vendo? Ó? Mais ou menos I raiz de K sobre M. Tá? Beleza? Então, de acordo, né, com a teoria que nós vimos lá, né, ó, vamos escrever primeiro a base das soluções. Como é que a gente compõe as soluções, tá? Então, assim, para vocês entenderem, né, cada etapa aqui do processo, né, que é importante. Ó, como é que tu distribui o alfa e o beta? Quando tu tem raízes reais, raízes complexas, né, tu vai fazer o seguinte, tu vai compor assim, ó, tu vai botar uma exponencial aqui, tá? E o alfa, ele vai multiplicar o x, aqui no expoente, tá? Do E. E o cosseno, tu vai pegar esse valor aqui, ó. Aqui é o t, né? A variável independente. E o cosseno tu vai multiplicar por t. Esse valor aqui, tá? Opa. Mas, opa. Aí tu vai pegar a exponencial com o alfa ali, e aqui tu vai botar o seno. Olha só. Essas são as duas soluções possíveis. Mas observa que E na zero é 1, né? Então, isso aqui, na verdade, né, pessoal, é simplesmente seno e cosseno. Tá? Porque, ó, E na zero é 1. Então, isso aqui, esse fator se transforma simplesmente no cosseno e no seno. Tá? Isso aqui tu vai eliminar, que na zero é 1. Então, a base da solução vai ser só o cosseno e o seno. Tá? Então, a solução geral do problema que foi proposto ali pelo autor, olha só, vai ser o de t, lembra lá que a gente escreveu, né? Que vocês perguntaram. Puxa vida. O de t vai ser uma constante, digamos, vamos escrever esse C1, né? É melhor botar com índice, que daí não dá problema. Uma constante, digamos, C1 vezes esse fator aqui, ó. Mais uma constante C2 vezes o seno. Tá? Bom, então o que o autor está dizendo lá? Né? Que as soluções correspondentes a esta situação vão formar um movimento periódico, né, que é o chamado movimento harmônico, tá? O que a gente diz, né, o que a gente fala a respeito desse movimento harmônico? Isso aqui é um limiar teórico, né? É uma utopia, tá? Por quê? Porque a gente sabe que não existe, né, um movimento sem amortecimento, tá? Mas qual é, então, a importância desse gráfico aqui? É que o que ele está nos dizendo? Quanto menor for o atrito presente lá no sistema massa-mola, tá? Quanto menor for este coeficiente de amortecimento, mais vai se aproximar deste limiar teórico aqui a solução do problema. Tá? Então, o movimento harmônico ele só vai ocorrer, né, quando, na hipótese de eliminação do atrito. Então, na realidade, né, ele não poderá ser observado. Né? Ninguém conseguiu ainda fazer um experimento, né, em que não existe a presença do atrito. Tá? Mas ele tem, então, digamos assim, esse limiar teórico. Né? Esse é o significado dessa solução apresentada ali. Bom, vamos ver, então, quais são as outras situações que ele descreve. Bom, aqui é um caso particular, né, do movimento harmônico em que não há atrito, então não vamos... Então, está aqui o gráfico. Bom, vamos pegar, agora nós temos tempo aqui, ó, vamos fazer o caso
das vibrações livres amortecidas. Tá? Então, se incluirmos o efeito do amortecimento, a equação diferencial que governa o movimento da massa é m vezes u duas linhas, mais o gama vezes a derivada primeira do u, que é o u', mais o k vezes u igual a zero. Tá? Então, a equação característica vai ser mr ao quadrado mais gama vezes r mais k. Então, aqui está toda a discussão teórica aqui. Vamos olhar um exemplo do que pode acontecer. Este exemplo nós não fizemos ainda. Não fizemos. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Fazer os cálculos. Então, o exemplo 3, tá? Da página 105. Então, o movimento de determinado sistema massa-mola, ou mola-massa, né, é governado pela equação diferencial. Desculpa. U duas linhas mais 1/8 de U' mais U igual a zero. Né? O U está medido em pés, tá? O T está medido em segundos. Então, a posição inicial da massa, né, isto é, a posição da massa no instante zero é igual a 2, e a derivada, que é a velocidade inicial da massa, é igual a zero. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Fisicamente, ó, alguém chegou lá e puxou a massa, né, 2 pés para baixo, né, da posição de equilíbrio, tá? E soltou aquela massa com velocidade inicial igual a zero. Né? Não deu um impulso para ela, simplesmente soltou. Tá? Então, a pergunta é, o que vai acontecer, né, com esse objeto à medida que o tempo vai passando? Né? Ora, vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos fazer as contas aqui para ver se a gente chega nessa solução aqui. Vamos fazer as contas. Exemplo 3. Tá? Então, vamos fazer aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever só a equação aqui, tá? Para a gente agilizar um pouco aqui o processo de cálculo, tá bom? Vou botar aqui né, a derivada segunda. Esse aqui não precisa. Né? Desculpa aí. U duas linhas, mais 1/8 de U', mais U igual a zero, tá? E, ó, tá ali as duas condições, né? Ó, vamos botar aqui. U de zero igual a 2, ó. Objeto, a massa, né? A massa está 2 pés abaixo da posição de equilíbrio no instante inicial, tá? Outra informação que está dada ali, né, no enunciado do problema, é que ó, a outra condição inicial é que a derivada é igual a zero. Tá? Significa, né? Qual é a interpretação aqui, ó? A velocidade inicial da massa é igual a zero. Tá? Essa é a interpretação, né, dessas duas condições iniciais aqui. Tá? Muito bem. Então, agora, o que a gente faz? Né? Primeiro, etapa 1. Vamos escrever aqui para vocês, né, entenderem a lógica. Cálculo da solução
Opa. Geral da equação. A gente pega essa equação aqui. Vamos escrever aqui. Vamos escrever a equação característica. Eu vou escrever direto aqui, não vou escrever a expressão, né? Equação característica. R ao quadrado mais 1/8 de R mais 1 igual a 0. Tá? Então, lembrando lá na notação, né, das fórmulas que resolvem uma equação de segundo grau, tá certo? Ó, o que é o A, o que é o B, o que é o C, né? O A vale 1. Puxa vida. O A vale 1, o B vale 1/8 e o C vale 1, tá? Então, as raízes, ó, vamos olhar aqui. Tem que cuidar aqui que tem frações, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção. Ó. O R vai ser a raiz quadrada menos B, né? Menos 1/8, né? Aí tem o sinal de mais ou menos lá da forma. Aí tem a raiz quadrada. B ao quadrado, vamos ler. Ó, tem que cuidar que é uma fração. Então, vamos fazer a continha certinho ali, né? 1/8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Sobre 2 vezes 1, sobre 2A. Certo? Então, vocês cuidam, né? Aqui, ó, vocês vão ter que tirar o MMC, né? Essa expressão aqui, o que vai acontecer? Aqui no denominador, opa. Vamos fazer aqui o desenvolvimento. Opa. Então, aqui vai dar menos 1/8. Aqui tem que inserir aqui mais ou menos ali, ó. O que vai dar dentro da raiz ali, né, pessoal? Vai ficar o denominador, ó, fazendo as contas ali, é 1 sobre 64 menos 4. Né? 1 sobre 64 menos 4. Tá? Dividido por 2. Né? Então, aqui, ó, o que a gente faz? A gente pode, né, já separar aqui, ó. Tá? Esse menos 1/8 aqui, né? Eu posso botar aqui na frente. Opa. Eu posso separar em duas frações já. Né? Ó, esse menos 1/8 eu vou botar aqui. Dividido por 2, né? Aí eu vou botar um mais ou menos. Né? Então, vocês vejam aqui, ó. Tirando o MMC, né? Vai ficar 1 menos 64 vezes 4. Ó. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. 1 menos 4 vezes 64. Ó, dá menos 255 dividido por 64. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Vou botar aqui o símbolo da fração. Né? Ó, vai ficar raiz quadrada de menos 255 sobre 64. Né? Tá? E aqui, ó. Vai dar 2. Né? Então, vocês vejam que aqui, assim, esse fator aqui, ó, é menos 1 sobre 16. Né? Esse fator aqui, menos 1/8 dividido por 2 dá menos 1 sobre 16. Né? Porque, observa, tem que fazer 1/8 vezes 1/2, que dá 1 sobre 16, o sinal de menos. Né? Aí tem o mais ou menos da fórmula. Esse menos 255, né, tu vai escrever como? Vai escrever como I vezes a raiz de 255, que não é número inteiro, pode deixar indicado, tá? Dividido por 8. Tá? E esse valor tem que se dividir por 2. Como tu tem que dividir esse 8 por 2, né, tu vai chegar à conclusão, que é exatamente as raízes que ele apresenta no livro. Ó. Esse menos 1 sobre... Opa, faltou igual. Esse menos 1 sobre 16, mais ou menos... Né? Então, a parte real é menos 1 sobre 16.
e vai ficar este valor aqui, ó, dividido por 2, ou seja, vai ficar I vezes raiz de 255 sobre 16, né? Certo? Então, ó, na notação, né, que a gente estava usando lá antes, ó, a gente vai dizer, opa, ó, o alfa é essa parte aqui, ó. Isso aqui vai ser o alfa, que é a parte real da raiz, né? Que aparece lá no expoente do E, tá? E o beta é este número aqui, mas sem a unidade imaginária. Vou tirar depois o I ali. Então, a gente tira o I daqui, tá? E este aqui vai ser o beta. Então, veja que é um negócio bem complicadinho. Tá? Tem que trabalhar com esses números aí, né, que são números quebrados, digamos assim, né? Então, quando tu tem esse tipo de situação, a solução geral da equação diferencial, né, vai fazer aquela combinação, então, que ele chama lá. Eu vou usar letras A e B, né, que fica mais fácil, tá? Vou usar C1 e C2, né? Ó, U de T. U de T vai ser uma constante vezes E. Olha só, tu vai botar o E, né? E aqui no expoente do E tu vai botar menos 1 dividido por 16 vezes T. Tá? Então é melhor botar o T ali em cima da fração, que é mais fácil, né? Aí tu vai ter um cosseno, né, multiplicando, calculado nesse cara aqui, ó. Certo? Mais, digamos, uma constante B, aí eu vou copiar isso aqui, ó, e vou substituir o cosseno pelo seno. Então, é bem complicada. É por isso que o autor coloca depois. Então, veja o que acontece. O fato de ter o amortecimento... Qual é a diferença em relação à anterior? É só esse termo aqui, ó. Tá? Quando tu tem o fator de atrito, que ele existe, né? A simples presença do atrito vai provocar essa mudança aqui nas raízes, né? Que neste exemplo elas são raízes imaginárias, e aí a gente tem uma solução que é uma combinação de parte exponencial, né, vezes cosseno, e parte exponencial vezes seno. Este fator aqui, ó, exponencial, ele pode ser escrito como um fator comum. Então, eu posso botar esse fator aqui, ó, aqui na frente, né, boto um parênteses, e aqui eu tiro este fator e fecho o parênteses lá. Então, é E na menos T sobre 16, vezes o A, vezes o cosseno de raiz de 255 sobre 16 vezes T, mais B, seno de raiz de 255 sobre 16. Claro, se vocês quiserem calcular este número aqui, né, vocês pegam uma calculadora, né, raiz de 255, e divide por 16, ó. Isso aqui vai dar, então, de 0,998, tá? Pode usar 0,998 ali, não tem problema. Bom, aí tu vai ter que trabalhar com as condições iniciais. Condições iniciais, tá? O que diz lá, a primeira condição? Para a gente concluir aqui. Bom, essa aqui é a condição. U de 0 igual a 2. E o que mais? Que a derivada é 0. Ok? Então, vamos fazer aqui a conta da derivada. Essa conta aqui é bem complicadinha, vamos calcular a derivada. O objetivo é descobrir os valores dessas constantes A e B. Vamos calcular aqui a derivada. Tem que usar a regra do produto. Derivada exponencial, tu vai botar aqui menos 1 sobre 16 aqui na frente. Tá? Mais, agora tu vai copiar esse termo aqui, certo? E vai derivar o que tem aqui dentro. Esse raiz sobre 255 vai vir aqui para frente. E vai ficar menos seno aqui. Vai botar um sinal de menos aqui na frente, né? E esse raiz de 255 sobre 16 vai vir aqui para frente.
e tu vai transformar o seno em cosseno, né? A derivada do seno é cosseno. Então, é a derivada primeira, né, dessa função. Vamos botar aqui uma fonte menor para ficar mais bonitinho aqui. Bom, beleza. Então, agora, vou substituir, né? Substituir t igual a zero, né, na função e na derivada, para descobrir os valores dos coeficientes A e B. Tá? Então, olha só, vou substituir aqui, ó. U de 0 igual a 2. Vou botar aqui na outra página. U de 0 é N menos T, que é N menos 0 sobre 16. Aqui vai dar cosseno de 0. Aqui vai dar seno de 0. Né? Vamos fazer o desenvolvimento. Isso aqui tem que dar 2, tá? Então, depois a gente, né, desenvolve aqui. Ó. O que vai acontecer? Vamos fazer. Aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar cosseno de 0, que eu tenho que multiplicar ali, né? E aqui vai dar seno de 0. Tá? Acontece que o cosseno de 0 é 1, né? Então aqui vai dar A mais 0. Isso aqui tem que dar 2. Tá? Então concluo que o A vale 2. Tá? E agora eu vou substituir aqui na derivada, toda essa expressão aqui, né, a derivada no ponto 0 tem que dar 0. Eu já sei que o A vale 2. O linha de 0 é igual a exponencial aqui calculada no 0, o cosseno calculado no 0, o seno calculado no 0, né, isso aqui. Vários termos aqui vão desaparecer, né? Tá? Opa. Bom, então o que a gente sabe, né, pessoal? Sabemos que o cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0, tá? Então, essas expressões aqui, e a exponencial de 0 é 1, né? Então, o que vai dar aqui, ó? Vai ficar no primeiro parênteses, né? Vamos botar aqui. Aqui vai dar A vezes 1 mais B vezes 0, né? Vai desaparecer, opa. Né? Aqui vai dar, no segundo parênteses, vai ficar, aqui é 0, né? Que é 1, E na 0 é 1. Aqui vai dar, vai ficar menos este fator aqui, ó. Vai ficar multiplicado pelo seno de 0, que é 0, né? E este fator vai multiplicar o cosseno de 0, que é 1. Então, vai sobrar ele ali. Então, vejam, ó. Que a derivada, né? A condição inicial, tá, diz que a derivada tem que ser 0. Está escrito aqui, ó. A derivada no ponto 0 tem que ser 0. Então, este fator aqui, ó, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui a gente sabe que, já sabemos que o A vale 2, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 16 vezes 2, né? E aqui vai dar só este termo aqui, ó. E isso aqui tem que dar 0. Então, eu vou isolar o B aqui, né? Vou resolver essa equação aqui. Então, quanto é que vai ser o B? Vai ser o B. Vamos isolar o B primeiro aqui. Este fator vai dar
2 sobre 16, né? Porque eu tenho que multiplicar ali, ó, fica menos 2 sobre 16, tá certo? Isso aqui é uma multiplicação, ó. É uma multiplicação. Então, na hora que eu multiplico menos 1 sobre 16 vezes 2 sobre 16, né? Dá menos 2 sobre 16. Aí somo lá do outro lado, né? Então, o B, né? Multiplico aqui por 16, ó. Multiplico por 16, sobra vai ficar B igual a 2 dividido por, 2 dividido por raiz de 255. Raiz de 255. Que é um número bem pequenininho, né? Tá? Então, eu sei que o A vale 2, né? E o B é 2 sobre 255. Então, eu vou pegar, né, essa solução aqui, ó, do problema e vou substituir os valores, né? Então, a conclusão, substituindo A por 2, e este valor aqui no lugar do B. Então, esta aí é a solução deste problema. Então, o que vai acontecer? Este fator que está dentro do parênteses, né, ele vai trazer um movimento oscilatório, né? A hora a massa vai estar abaixo da posição de equilíbrio, a hora vai estar acima devido à presença desses senos e cossenos aqui. E este fator aqui, ó, ele vai provocar o amortecimento. Quer ver? Ó? Vamos botar aqui. Vamos botar no site da Wolfram para a gente enxergar esse movimento. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Então, aí, pessoal, vocês têm que cuidar, né? Para saber como entrar com essas funções mais complicadas aí na página da Wolfram, tá? Então, prestem bem atenção aqui na hora de digitar, né, a função exponencial multiplicada por seno, por cosseno, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Plot ESP de menos 1 sobre 16, né? Na verdade, menos t sobre 16. Já bota o t ali, tá? Aí fechou o parênteses. Vezes, agora tu vai fazer 2 cosseno, não precisa multiplicar porque ele entende que é multiplicação. SQRT de 255 dividido por 16, se quiser botar o vezes, tá? Ó, ele entende, né, que isso aqui é uma fração, tá? Ó, tá vendo? Ó? Raiz de 255 sobre 16 vezes t, né? Então, o vezes está fora da fração, tá vendo? Mais 2 dividido por raiz de 255, né? Que multiplica o seno, que é SN, tá? De SQRT de 255 dividido por 16 vezes t. Então, às vezes eu uso vezes aqui só para marcar uma posição, né? Aí fechou lá, ó. Vou botar aqui o t de 0 até 3. Depois a gente vai mexendo aqui, a gente vai verificar se a gente escreveu certinho, tá? A gente vai conseguir enxergar o gráfico. Ó, tá vendo? Saiu lá do 2 com a velocidade 0, né, que é o movimento horizontal. Tá vendo aqui que a reta tangente está na posição horizontal, então realmente a velocidade é 0, né? E agora, tá vendo ali, ó, e na menos 16, 2 vezes cosseno, raiz de 255 sobre 16 vezes t, mais 2 sobre 255 vezes seno, raiz de 255 sobre 16 vezes t. Agora a gente vai mexendo aqui, ó, vamos botar de 0 até 5. A gente vai observar que o movimento vai ser oscilatório, mas a amplitude vai diminuindo, ó, tá vendo? Ó, oscilou aqui, vocês vão ver que ele vai fazer a voltinha aqui numa altura mais baixa, que o máximo vai ser menor, entendeu? Menor que 2. Vamos botar de 0 a 6. Ó, tá vendo? Vamos botar de 0 a 7. Ó, tá vendo? Ó?
Aqui o máximo é 2, aqui o máximo já é menor, em torno de 1,3, 1,4, tá vendo? Ele já atingiu o máximo ali e já está começando a... Quer dizer, ele saiu de 2 metros abaixo da posição de equilíbrio, tá? Passou pela posição de equilíbrio e foi lá para cima em torno de menos 1,5, ou seja, 1,5 pés acima da posição de equilíbrio. Aí volta, passa pela posição de equilíbrio, vai lá para baixo, ele vai atingir esse valor aqui, que é em torno de 1,2, né? 1,4, talvez, 1,4 pés abaixo da posição de equilíbrio. Agora ele está voltando para a posição de equilíbrio aqui, ó. Vamos botar de 0 até 8. Ó, aqui mais ou menos no 8 ele atingiu de novo uma posição de equilíbrio. Ele tá vindo de baixo para cima, ó. Um valor positivo aqui, ó, o deslocamento, está passando de baixo para cima aqui. Agora vamos botar de 0 a 9. Ó, está atingindo o ponto de maior amplitude, né? Acima da posição de equilíbrio, ele está quase atingindo lá o máximo para voltar à posição de equilíbrio. Vamos botar de 0 a 10, já vai fazer a voltinha ali. Quando passar do 9, mais ou menos, já vai fazer a voltinha. Vai voltar para a posição de equilíbrio. Ó, tá vendo? Já fez a voltinha aqui numa amplitude que é bem menor, menos 1,2 mais ou menos, né? Aqui, ó, a amplitude era menos 1,8, menos 1,6, né? Então aqui, ó, ele estava bem acima da posição de equilíbrio, menos 1,6, e estava um pouquinho em torno de menos 1,2, acima da posição de equilíbrio, né? Então a amplitude do movimento já está diminuindo. Ó, vou botar aqui, vou botar de 0 a 12 já direto. Tá vendo? Ó? Ele vai atingir lá o máximo de deslocamento abaixo da posição de equilíbrio. Então, já vou botar de 0 a 15 aqui, a gente observar que é isso que está acontecendo, né? Ele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, tá? Com uma amplitude cada vez menor, por causa do amortecimento, né, que é devido à presença do fator exponencial aqui, ó, tá? Esse sinal de menos aqui, da exponencial, multiplicado pelos senos e pelos cossenos, vai fazer com que a amplitude do movimento, né, seja amortecida, tá? Devido à presença do atrito, né? Então, por isso que eu falei para vocês, né? Quando tem atrito, e isso acontece sempre, se não tem força externa, né? Não tem uma força que renova, que estimula a continuidade do movimento, ele vai oscilar com uma amplitude cada vez menor, tá? Ó, vou botar aqui de 0 até 25. Professor, Oi? nesse caso a gente conseguiria ver, se a gente botasse um T muito alto, ele voltando para uma posição de equilíbrio constante? Olha, a gente pode testar aqui, ó, o que vai acontecer, né? A gente pode testar agora aqui. Geralmente, quando a gente coloca um valor muito elevado aqui, isto é, um intervalo muito grande, o que vai acontecer aqui no eixo horizontal? Ele vai aproximar, né? E vai comprimir os pontos, sabe? É como se tivesse, né? A gente vai ver ali o efeito, por exemplo, o 5, que está aqui, ó, ele vai ficar mais próximo do zero. Então, digamos, a clareza do gráfico, tu perde um pouco, tá? Então, eu recomendo, né, que se vocês forem usar esse instrumento de análise aqui, que vocês façam esse aumento gradual aqui para não perder informação. Quer ver? Eu vou botar aqui, ó. Tu vai ver o efeito. Vou botar de 0 a 100 aqui, tá? Fazer um aumento bem brusco aqui. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, tá vendo que tem um corte aqui, ó? Né? E tá vendo olha onde é que está o 20 ali, ó. Ele está bem pertinho do zero, tá? E aí acontece isso que tu falou, dá para perceber, né, que lá na vizinhança do 100 a amplitude é praticamente já igual a zero, beleza? Mas tu perde um pouco de informação aqui no início. Né? Como a gente já tinha visto como é que era antes, né, de fazer esse aumento, a gente sabe, bom, ele oscilou lá, né, e depois veio diminuindo, certo? Então, é por isso que é bom tu fazer essa análise, né, testando aqui, ó, até encontrar, digamos, alguma quantidade, né, que te permita ter
uma visão bem geral, né, do comportamento ali daquele... Ó, no 50 ali, ó, olha só, ele preserva as principais informações. Ó. Ele sai do ponto 2, vem aqui, né, neste valor, que é em torno de menos 1,6, aí o próximo pico ali é em torno de 1,4, né, abaixo da posição de equilíbrio. Esse pico aqui abaixo da posição de equilíbrio é em torno de 0,9, né, isso aqui é em torno de 0,5, pela escala ali, né. Aqui tem um outro pico abaixo da posição de equilíbrio, que é em torno de 0,3, né, aqui é 0,2 aproximadamente. Então, tu vê que, né, a gente consegue enxergar, né, ainda que já esteja comprimida a escala, tá vendo? Onde é que está o 10 ali? Já está se aproximando, né, da origem, tá vendo? Vamos botar de 0 até 60 lá. Então, né, já perde um pouquinho, tá vendo que ele corta ali, ó, não aparece mais o ponto inicial que é 2, ó. Tá? Então, é nesse sentido que, né, eu digo a vocês que essa é uma excelente ferramenta, né, de análise de comportamento, né, porque ela está dizendo para nós, ó, o movimento é amortecido, mas aqui nesse gráfico estão as principais informações. Né? Ó, eu posso dizer, né, que nesse gráfico estão contempladas, ó, as condições iniciais, ó. Tu vê aqui, ó, a posição inicial é 2, ó. Ó, aqui, ó. As condições iniciais. Ó, tá vendo? O de 0 é 2, a derivada é 0. Tá tudo ali no gráfico, dá para ver. Ó. A posição inicial é 2, a derivada é 0, a velocidade é nula, né? E aqui, né, quando o t vai para infinito, o deslocamento da massa vai ter a amplitude que vai diminuindo, né, com o tempo, à medida que o tempo cresce. Né? Isto é, a amplitude do movimento tende a 0 à medida que o t vai para o infinito. Né? Então, a amplitude do movimento, né, o de t, opa, tende a 0 quando o t tende a mais infinito. Devido à função n menos t sobre 16. Ó. Que está ali, né, por causa do amortecimento. Né? O movimento é oscilatório, devido à presença das funções seno e cosseno. Então, é isso aí, né, pessoal? Digamos, este problema é um problema mais realista, né, porque realmente ele admite a presença do atrito, né, que é aquele fator de amortecimento, aquele 1/8 vezes a derivada primeira do U, né, o 1/8 vezes U', a presença daquele fator de amortecimento lá na solução implica a existência daquela função exponencial que faz, né, a convergência para 0, quando o t vai para mais infinito. Então, digamos, a teoria tem, né, ela explica bem, né, esta situação que ocorre na realidade. Né? A realidade vai ter, né, o atrito, vai ter o amortecimento, e isso vai dissipar energia,
vai fazer com que a amplitude do movimento diminua. Lembra bem, esse é um problema que não tem força externa, só tem aquele estímulo inicial, né? A corda é esticada, 2 pés abaixo da posição de equilíbrio, e alguém solta a corda, ela solta a massa. Tá? E ela começa a oscilar, 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 cada vez, né, com amplitude cada vez menor, até que ela para. Né? E é realmente isso que acontece. Beleza? Então, pessoal, em função da hora aí, né, vou encaminhar aqui para o encerramento. Agradeço aí a participação de vocês, né? É importante que vocês acompanhem. E continuamos na próxima sexta-feira. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Valeu. tudo de bom.